Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando a grandeza de Jesus. Ontem nós vimos Ele é grande em perdoar, a primeira parte. Hoje nós vamos partir para a segunda parte do Evangelho de João, capítulo 8, de 1 a 11. Ontem, encerrando o nosso estudo, nós vimos a atitude de Jesus. João capítulo 8, de 9 ao verso 11. Que atitude foi essa? Jesus, ele mostra a hipocrisia de seus acusadores. Ele mostra a hipocrisia dos escribas e fariseus, no verso de número 9. Jesus queria saber onde estavam aqueles que a queriam apedrejar, e a mulher respondeu. O que ela respondeu? Ela respondeu o seguinte: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele chama a atenção dos escribas e fariseus e diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele ficou aguardando os acusadores atacarem a pedra, condenarem aquela mulher, sentenciada à morte. E eles nada fizeram. E Jesus, ele levanta e ele não vê ninguém e pergunta: onde estão os teus acusadores? E ela responde: sim, ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, a atitude de Jesus foi levar aqueles homens que estavam ali para apedrejar aquela mulher a olhar para dentro de si mesmo. Ou seja, nós vamos ver 3 lições que nós podemos aprender com Jesus aqui. A primeira é esta: todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Ele pergunta: aonde estão teus acusadores? João capítulo 8, verso 10. Ou seja, Jesus, ele joga uma pergunta para os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus perguntaram: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz para apedrejar. O que o Senhor diz? E ele não responde. E eles insistem em querer saber uma resposta. E Jesus pega, dá a resposta fazendo uma outra pergunta. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, Jesus, ele inverte. Ao invés deles acusarem e condenarem aquela mulher, eles olham para dentro de si, porque todo homem gosta de acusar e julgar. Ou seja, eles estavam acusando e julgando aquela mulher. Agora eles estão acusando a si mesmo e julgando a si mesmo. Ou seja, mesmo sem ter nenhuma autoridade moral, julgamos uns aos outros. Ou seja, é muito fácil a gente acusar e julgar alguém. Mas quando nós olhamos para dentro de nós e nos acusamos e julgamos a nós mesmos, aí a sentença é outra. Ou seja, para podermos julgar alguém, temos que julgar a nós mesmos primeiro. Jesus os desafia a eles julgarem a si mesmo. Ou seja, para eu condenar esta mulher, eu tenho que ver se eu não tenho pecado. Era isso que Jesus queria para os escribas e fariseus. Olhem para dentro de vocês e vejam se vocês não têm pecado. E assim deve ser no mesmo modo que nós vivemos uns para com os outros. Para eu julgar e condenar alguém, eu tenho que olhar para dentro de mim para ver se eu não tenho pecado. No verso de número 7 diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ou seja, Jesus desafia eles a julgarem a si mesmo. Olhem para vocês, vê se não tem pecado. Se vocês têm que apedrejar ela, tem que apedrejar vocês também.
porque vocês também têm pecado. Ou seja, Jesus ensina, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou seja, é muito fácil apontar o erro dos outros, mas apontar o nosso próprio erro, nós queremos esconder. E não queremos ser nem julgados e nem condenados. Mateus capítulo 7, de 1 a 3, mostra justamente isso. Se nós queremos julgar, nós seremos julgados. Jesus nos ensina isso. Segunda lição. Jesus ele veio ao mundo com a missão de salvar os pecadores. Jesus responde para aquela mulher, nem eu tampouco te condeno. João capítulo 8, verso 11, primeira parte. Ele diz, nem eu tampouco te condeno. Primeiro ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela fala, não sei, Senhor. Foram todos embora. Porque eles eram hipócritas. Pecadores condenando pecadora. E Jesus fala, nem eu tampouco te condeno. Ou seja, queridos, quem crer em Jesus recebe o seu perdão e está livre de toda condenação. João capítulo 3, verso 17 e 18 diz, porquanto Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, Jesus Cristo ele não veio julgar, ele veio morrer naquela cruz para nos salvar e não nos condenar ou julgar. Mas quem não crê em Jesus Cristo já está julgado e já está condenado. Então, quem crê em Jesus recebe o seu perdão e está livre de toda condenação. Paulo, ele vai além, ele diz em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. O castigo, a condenação que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Por isso, Paulo diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo diz ainda mais, que isso é graça, receber o que não é merecido. Isto também é misericórdia, e é não receber o que é merecido. Ou seja, a graça, receber o perdão que não é merecido. Misericórdia é não receber a condenação que eu mereço. Ou seja, Cristo me perdoa, mas eu não mereço. E Ele me tira a condenação que eu merecia. Isso é ter misericórdia. E Paulo ele justifica isso dizendo, Jesus derrama graça e misericórdia sobre a mulher. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Ou seja, a graça, somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A misericórdia é não sermos condenados. Nenhuma condenação há. Nós somos justificados, perdoados em Cristo Jesus. E somos livres de toda condenação em Cristo Jesus. A graça e a misericórdia operando junto para o nosso próprio bem. Terceira lição. O perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Primeiro ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela diz, Senhor, já foram todos embora. E ele diz, nem eu tampouco te condeno. E ele encerra dizendo, vai e não peques mais. Capítulo 8, verso 11, parte B de João. Ou seja, o verdadeiro arrependimento é demonstrado pela mudança de mente e de conduta. Vai e não peques mais. Quem recebe o perdão e a reconciliação com Deus
deve viver em santificação. Eu não posso viver para o pecado. Eu tenho que santificar a minha vida. Se Jesus é realmente o seu Senhor e Salvador, você deve se consagrar totalmente a Ele. E assim, Romanos capítulo 6, verso 1 e 2 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para Ele morremos? Ou seja, se nós já cremos em Cristo Jesus e já ficamos livres do pecado, por que nós temos que ficar no pecado? Se já morremos para o pecado. Paulo, ele diz uma outra coisa interessante. Se morremos para o pecado, nascemos para Cristo e temos uma nova natureza, um novo homem. Ou seja, no sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, no sentido da maneira que você vivia no passado, antes de Cristo, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu venho trazer a verdade. A verdade é o seguinte: se você não crê em mim, você está em pecado, morto nos seus delitos e pecados. Mas se você crê em mim, você tem a vida eterna. Você é um novo homem criado por Deus, segundo a verdade. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje é a atitude de Jesus, é manifestar a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. A graça é o perdão que eu não mereço. A misericórdia é livre da condenação que eu mereço. Eu mereço ser condenado, mas a misericórdia de Deus me livra da condenação e derrama sobre mim a graça. Essa é a atitude de Jesus. Morreu na cruz para me salvar, para me perdoar, para me justificar de todo pecado. Morreu na cruz para te perdoar, para te justificar de todo pecado. E aqui nós temos 3 lições para aprender com Jesus. Todo homem gosta de acusar e julgar os pecados dos outros. Nós não temos essa liberdade de acusar e de condenar alguém. Jesus, ele veio com a missão de salvar os pecadores, que nós somos os principais. E o perdão de Cristo motiva a você e a mim a viver em santificação. Vai e não peques mais. Queridos, Deus nos dá a oportunidade de ter uma nova vida, de nascermos de novo, de nascermos em Cristo, de deixarmos da vida do pecado, deste mundo mau, e viver para Cristo, com a certeza de que vamos ter um novo mundo, cheio de paz, de amor, de alegria, vivendo para a honra, para a glória e para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Que Deus aplique esta palavra em teu coração. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Abençoa cada ouvinte. Dê sabedoria e entendimento para entender e compreender a tua palavra. E por meio da tua palavra, alcançar o perdão, a justificação, a reconciliação e a santificação para viver para o Senhor, para a glória do Senhor. Trabalhe, Senhor Deus, em cada coração. Fortalece cada família. Renova, restaura, Senhor Deus, cada vida. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.